Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estamos no portal do jornal Agora São Paulo, em que traz a seguinte notícia sobre o INSS. Tribunal suspende revisões do teto de benefícios do INSS concedidos antes de 1988. Essa notícia interessa a mais de 1,5 milhão de beneficiários. Daí a importância de você compartilhar esse vídeo com as pessoas que necessitam saber dessas informações. Isto porque a discussão pode atingir mais de 1.500.000 pessoas sobre concessões. Isto foi o que disse a Advocacia Geral da União. Para que vocês compreendam, as ações de revisão do teto para benefícios concedidos antes de 5 de outubro de 1988, 5 de outubro de 1988 foi a data da promulgação da nossa Constituição Federal. Assim, todas essas ações de revisão do teto concedidas antes de 5 de outubro de 1988 estão suspensas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, de acordo com a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, para quem não sabe, é o órgão que defende o INSS na Justiça. Qual que é a repercussão disso? Ora, nós temos que trabalhadores que têm direito à revisão de benefícios do INSS, com essa decisão, ficam impedidos de fazer valer o seu direito. Nós tínhamos uma decisão da Justiça nesse sentido, concedendo o direito de revisão do teto a todos os trabalhadores antes e depois de 5 de outubro de 1988. Contudo, agora nós temos a seguinte situação. A Advocacia Geral da União propôs ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende respectivamente o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a uniformização de julgamento do tema para que casos semelhantes não tenham decisões diferentes. Infelizmente, o TRF3 concordou com o pedido e o incidente de resolução de demandas repetitivas tem até 1 ano para ser julgado. Até lá, somente processos considerados urgentes devem ser analisados pelos juízes. Para que você entenda, o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, em suma, são casos que concernem a mesma questão de direito, ou seja, a fundamentação jurídica que embase a decisão é a mesma. Pode até ser que tenha pessoas diferentes, entretanto, a decisão final será com base na mesma tese jurídica. Em suma, é isto a que se refere o incidente de resolução de demandas repetitivas, apenas para conhecimento. Com este posicionamento e este questionamento por parte da Advocacia Geral da União, lá no final, quando o Tribunal Regional Federal da Terceira Região proferir a sua decisão, valerá para todos os processos da Terceira Região, ou seja, valerá para todos os processos sobre esse tema nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nós temos 1 ano de prazo para o TRF3 decidir esta questão. Caso o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas não ocorra no período de 1 ano, os casos voltam a ser liberados para análise dos juízes. Olha a quantidade de pessoas ou benefícios que serão
atingidos por este posicionamento. Este é o número de pessoas que devem saber dessas informações. Daí a importância de você compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, indicar o link, deixar o seu joinha para que o YouTube posicione essas informações a todas essas pessoas que, repito, eu insisto nisso, necessitam saber dessas informações. Pois veja, segundo a Advocacia Geral da União, a discussão pode atingir mais de 1,5 milhão de benefícios concedidos pelo INSS antes da Constituição Federal de 1988. Vamos aos números. São 633 mil só de aposentadorias e mais 848 mil de pensões. Todas essas pessoas necessitam saber dessas informações com precisão. Se fala muito na reforma da Previdência de 2019, emenda constitucional número 103, proveniente da proposta de emenda à Constituição número 6, a PEC 06. Entretanto, em diversas oportunidades, eu falei que nós já tivemos outras reformas da Previdência. A exemplo disso, nós temos o seguinte: o INSS, ele questiona se os benefícios concedidos antes de 1988 também têm direito ao recálculo com a aplicação dos tetos nas reformas da Previdência de 1998 e a reforma da Previdência de 2003. Nesses períodos, os tetos subiram acima da inflação e quem havia ficado com o benefício limitado foi prejudicado. E por esses segurados ter prejuízo, evidentemente buscaram o Poder Judiciário a fim de resolver essa questão. E como vocês perceberão adiante, evidentemente que a Justiça acudiu, a Justiça concedeu o direito a todos esses trabalhadores que foram prejudicados. Tanto é verdade que em setembro de 2010, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que os segurados tinham direito à revisão do teto, mas não detalhou, ou seja, qual o período de concessão dos benefícios que serão atingidos por essa decisão, pela decisão do Supremo Tribunal Federal que assegurou o direito à revisão do teto aos segurados do INSS. Em razão disso, ou seja, do não detalhamento do período de concessão dos benefícios contemplados, aqueles que seriam atingidos, para a Advocacia Geral da União, repito, órgão que defende o INSS na Justiça, no seu entendimento, o STF não autorizou a alteração da metodologia de cálculo dos benefícios anteriores à promulgação da Constituição Federal. Agora preste atenção aqui. Este é o entendimento da Advocacia Geral da União. Para advogados e juízes, os segurados têm sim direito a essa revisão. Tanto é verdade que os aposentados que ingressaram na ação, os juízes têm decidido favoravelmente. Em outros termos, os advogados entendem que essa tese jurídica deve ser em favor dos segurados, ingressam com a ação com as suas argumentações em favor dos trabalhadores e os juízes, por sua vez, defendem o direito a aposentados e, com isto, acabam concedendo, dando ganho de causa para essas pessoas que ingressaram com a ação de revisão do teto do INSS. O jornal entrevistou um especialista sobre o tema e ele assim declarou: tem juízes que entendem que o cálculo de quem se aposentou naquela época é diferente. Tem outros juízes que
entende que a decisão não foi abrangente e há juízes que dizem que o cálculo é igual. Para o Murilo Haiti, que é sócio do escritório ABL Advogados, link na descrição do vídeo. Isto foi o que ele disse sobre a falta de entendimento único nos tribunais a respeito do tema. Qual tema? A revisão do teto. O Murilo mais adiante declarou o seguinte, abre aspas, os cálculos prévios para saber se vale a pena pedir a revisão são imprescindíveis, ou seja, é de suma importância que você procure um especialista a fim de que possa elaborar um cálculo e verificar se é o caso de pedir essa revisão. Isto foi o que ressaltou o Murilo Haiti, sócio da ABL Advogados, cujo link encontra-se na descrição deste vídeo. Ele ainda alerta aos aposentados que é de suma importância consultar um especialista experiente. Você não deve procurar aventureiros para lidar com este tipo de ação, como bem diz aqui o Murilo, tendo em vista a complexidade do caso. Isto não é ação para amadores, aventureiros que estão iniciando na profissão. Preste atenção aqui. Apesar de a concessão ter ocorrido há mais de 3 décadas, ou seja, há mais de 30 anos, há ainda muitos aposentados pedindo a revisão do teto e conseguindo a correção, ou seja, tendo êxito no seu processo. Neste caso, as ações rendem atrasados de até, pasmem os senhores, R$500 mil foi o que apurou o jornal Agora após entrevista de advogados especialistas no assunto. Perceba a declaração de um deles. Quem tiver processo suspenso agora, se a decisão for favorável aos aposentados, receberá os atrasados com juros. Foi o que avaliou o advogado Roberto de Carvalho Santos. Com essas informações, nós encerramos a apresentação de hoje, reforçando o convite para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho, deixa o seu like, o joinha e compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais, grupo de WhatsApp, amigos, vizinhos e parentes. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.